Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Natal que foi ontem, mas o Natal que é para além dos presentes, Natal de um ano que não foi como os outros, Natal para além da solidariedade, Natal do menino Jesus, que nasceu numa manjedoura, do Deus que se fez homem por meio de um bebê. Tenho procurado falar sobre isso em meus espaços, refletir sobre o mais profundo sentido do Natal, do cristianismo, da espiritualidade, e não será diferente em nosso programa deste sábado. Um outro olhar sobre essa dimensão das coisas do alto, agora que se aproxima também a virada deste ano tão difícil, para as coisas de Deus, um olhar em direção daquilo que, mais do que em qualquer outro momento, foi tão necessário. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com um padre, um jovem padre de 34 anos, de nome Lucas Mateus Mendes. Estudou no Seminário Maior de Viamão, formou-se em Teologia e Filosofia na PUC do Rio Grande do Sul e foi ordenado sacerdote na paróquia Nossa Senhora das Graças em Gravataí, a sua terra. Depois disso foi formador no Seminário Menor, até há 3 anos, quando tomou posse como pároco na igreja mais antiga da capital, a histórica e bela Nossa Senhora das Dores, na Andradas, que fica lá bem na frente do Comando Militar aqui em Porto Alegre. Padre Lucas, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber, bom dia quem nos acompanha. É uma alegria podermos conversar nessa manhã, né, tão cheia da alegria do Natal, né? Então é tão bom podermos dialogar um pouco e lançar um outro olhar, né, como tu disseste, sobre as coisas do alto. E padre, o senhor já é, pelo sua própria idade, o seu estereótipo, o senhor já é um outro olhar também, talvez comecemos por aí, sobre a vocação sacerdotal, sobre a vida sacerdotal. Um padre tão jovem, né? Devem lhe perguntar muito isso, mas faço questão que também num canal de comunicação a gente possa ouvir como surgiu essa sua vocação e como surge a vocação sacerdotal de uma vida religiosa na caminhada de um jovem. É interessante, Kleber, quando as pessoas vêm aqui na paróquia e procuram o padre e eu apareço, né? Aí, geralmente, o pessoal diz, nossa, eu estava esperando um senhorzinho, velhinho. Eu disse, olha, isso é uma coisa que o tempo vai resolver, né? Até lá, nós convivemos com a juventude. Mas, e aí eu brinco também, né, que o padre não nasce velho, né? Ou seja, Deus coloca no nosso coração, na maioria de nós, desde muito jovem, o desejo do sacerdote. No meu caso, lá com 4, 5 anos de idade, as memórias que tenho é de ir à missa aos domingos de manhã, fizesse chuva, frio ou sol, lá na minha cidade, em Gravataí, e ficar observando o padre, né, celebrando a missa. E aquilo me chamava muito a atenção, aquela figura ali, quase sozinho diante daquele monte de gente, né? E aí eu chegava em casa e brincava de rezar a missa também, né? Era brincadeira no domingo, logo depois da missa, era brincar de rezar a missa em casa, né? Então eu só tinha um fiel, que era um gato, em casa, e assim Deus vai falando de uma forma muito pueril ao coração, né? E claro, como todo jovem, a gente também vai nutrindo outros sonhos, outros desejos, e fui crescendo, né, me afastando um pouco da vida da igreja, não completamente, né, graças a Deus, não completamente. Fui nutrindo outras vontades, outros sonhos, me encantava muito a questão pública, política, mas com 17, 18 anos, então, voltou isso, né, voltou esse sonho ainda de criança, esse desejo de responder àquela inquietação, e comecei a fazer um caminho de discernimento vocacional, né, que durou em torno de 1 ano, e em 2005 eu ingressei no seminário
também lá na minha cidade de Gravataí. Então, mais ou menos assim, né? Sou filho único, a família é pequena, foram relutantes no começo, mas, graças a Deus, hoje todo mundo gosta do filho padre, do neto padre, né? Mas é mais ou menos assim, resumidamente. Né? Padre, claro, sempre cabe lhe perguntar, o senhor sentiu desse jeito, como que um jovem, ou até uma criança, como foi o seu caso, pode compreender ou entender que tenha um chamado para essa vocação? Como distinguir isso, principalmente diante do desafio do celibato, da vida em castidade? Qual é a compreensão que algum jovem talvez esteja nos ouvindo e sentindo, será que não é esse o meu chamado? Serei capaz de suportar? Kleber, a resposta ao chamado de Deus na vocação sacerdotal, assim como na vocação matrimonial, ela tem que ser uma resposta por amor. É uma resposta de amor a Deus que chama. Como é que a gente, né, poderia devolver a pergunta para ti, que é esposo, né? Como é que a gente sabe que é aquela mulher da minha vida, né? Simplesmente a gente segue a alegria que desperta no nosso coração aquela pessoa. E a vocação sacerdotal é assim também. Eu costumo dizer, eu trabalhei no seminário, né, como formador dos seminaristas, atuei como professor em escola católica, atuo ainda nas escolas, e às vezes os jovens me perguntam, mas como é que eu tenho certeza? Como é que eu tenho certeza que é isso? Eu digo, olha, certeza só diante de nosso Senhor. Quando chegarmos lá no céu, ele vai dizer, é isso mesmo. Mas Deus fala pela alegria. Né? Então, a mim foi assim, né? Comigo foi assim, uma alegria profunda em pensar, poxa, minha vida vai ser entregue à igreja, a Deus, né? Com a questão do celibato, que também é uma resposta de amor, né? Viver castamente por amor à igreja e a Deus, então é pela alegria. Agora, eu digo para os jovens, se isso já te, como é que eu vou dizer assim, desperta certa inconformidade, bom, não é por aí. Não é por aí. Então, é uma resposta livre e por amor. Padre Lucas, o senhor é um sacerdote muito aberto à interação social, à vida social. Eu costumo refletir nos meus espaços da Bandeirantes sobre a carência de espiritualidade, mesmo neste ano, com essa experiência, mas para além desse ano, as pessoas muito envoltas nas coisas mundanas, materiais, nas pequenas quizilas do dia a dia, e pouco preocupadas com as coisas do alto, com as coisas do espírito. E eu costumo dizer que, assim como a academia, o treino que a gente faz físico para se condicionar fisicamente melhor, a vida no espírito também exige treino, repetição. Não sei se o senhor concorda com isso, mas eu queria lhe ouvir assim, um diagnóstico sobre a compreensão da sociedade em relação à importância da dimensão espiritual, seja dos cristãos ou dos não cristãos. Kleber, sabe que isso é uma questão bastante nevrálgica na nossa sociedade, porque nós vivemos uma sociedade de um falecido Padre Léo, né? Ele diz assim, nós vivemos uma sociedade light, né? Ou seja, tudo tudo tem que ser o mais light possível, né? É a religião do controle remoto, né? É a espiritualidade do caminho mais fácil, e não existe vida espiritual, né? E tu usaste bem a comparação, sem esforço, sem exercício. Se criou uma falácia na espiritualidade, que é uma ideia de espiritualidade quase que um esvaziamento total de todas as coisas, que no fundo, esconde um materialismo. E eu me explico, né? Porque se eu postulo, talvez, assim, um esvaziamento de tudo, eu estou centrando a minha vida sobre o material, né? Sem me dar conta. O fato da vida espiritual não é deixar todas as coisas e cair num grande vazio. O fato da vida espiritual é lançar-se em Deus, é lançar-se no eterno, é lançar-se na transcendência. Aqui está, né? E esse lançar-se precisa, né, como
como aquele atleta de um treino diário, né, de um programa diário, né, quase de um crossfit do espírito, né? Então, assim, que precisa de esforço, né? Então, por exemplo, posso dizer da espiritualidade cristã católica, né? Você não consegue treinar-se no espírito sem fazer uso da palavra de Deus, né? Sem ler a palavra de Deus, a Bíblia, diariamente. Então, o que você vai fazer? Você vai acabar criando conceitos e parâmetros apenas pessoais. Quando eu leio a palavra de Deus, eu construo outros parâmetros, outros conceitos que não eu mesmo. Eu saio da autorreferencialidade. Então, um ponto, a leitura da Sagrada Escritura. Ou seja, eu tenho uma palavra que é maior do que eu mesmo, né? Eu dizia nesses dias aqui na homilia da paróquia, que nós não somos o umbigo do mundo, né? Nós não somos a referência de tudo. Para nós, cristãos, católicos, a palavra de Deus é a referência. Depois, exercícios de orações que elas se repetem, né? Como, por exemplo, a oração do Rosário. Uma senhora uma vez me perguntou, mas o senhor não cansa de rezar tanta Ave Maria? Eu disse, olha, eu me cansaria de não fazer nada, mas de elevar a cada bolinha dessa o meu pensamento a Deus, isso não é cansativo, isso é um exercício. Então, diria assim, né, que a vida espiritual, a espiritualidade, ela requer esforço e um lançar-se no transcendente. O problema é que nós estamos tão imersos numa sociedade reducionista, materialista, que isso parece um absurdo, né? Parece um absurdo um jovem ser padre, parece um absurdo uma família abrir mão de estar no shopping para ir à igreja. Por quê? Porque nós reduzimos tudo, reduzimos as ideias, os pensamentos, o convívio ao materialismo. Isso é um perigo. Inclusive, resumimos a espiritualidade a uma matéria. Esse o senhor tocou num ponto central, né? Uma visão de espiritualidade, que não é bem espiritualidade, centrada na abstração, né? A abstração também acaba sendo um exercício personalista, mundano, né? Porque a abstração é o nada mundano, né? Não tem, como o senhor disse, né, a conexão com o alto, né? Com Deus, né? Padre, o senhor falou ali e pegou na mão, né, o rosário. O senhor falou um pouco das repetições do ritual católico. Às vezes eu lembro algumas pessoas, não é só o ritual católico que tem repetições, né? Diversos rituais têm repetições. Dizer bom dia é uma repetição. Essas coisas têm um sentido, né? A liturgia católica, que se repete em toda celebração eucarística, tem um sentido. E às vezes é incompreensível às pessoas, né? Especialmente no caso aos jovens. Acho chato, acho monótono, não gosto de ir à missa. Qual é o sentido da liturgia eucarística de uma missa católica? Eu acho que nós acabamos fazendo, na nossa sociedade moderna, assim, distinções e distanciamentos que não existem, né? Por exemplo, ritos, né? Tu disseste bem, o bom dia, o café da manhã, se nós nos dermos conta, cada um começa a escovar os dentes pelo mesmo lado, né? Cada um, quando vai tomar banho, começa a tomar banho da mesma forma. Então, nós criamos, o ser humano, ele é um ser simbólico e ritual, né? Quer queira ou não, ele é simbólico e ritual. Então, nós temos isso é próprio. Agora, o que algumas correntes do mundo moderno acabou fazendo? Tentando descolar o ser humano da sua ritualística e do seu simbolismo, arrancando os símbolos e arrancando os ritos. Por isso, para muitas pessoas, por exemplo, a liturgia, né, de uma missa, ela é incompreensível. Por quê? Porque foi arrancado, né? Foi arrancado isso. Mas a liturgia da missa, né, ela São João Maria Vianney dizia, né, que se nós entendêssemos o que é a Eucaristia, o que é esta ação de graças da missa, nós morreríamos de amor. Porque a missa é a repetição do sacrifício de Cristo no Calvário, aonde ele se oferece mais uma vez, né, por nós, para nos alimentar. É o seu corpo, o seu sangue,
ofertado na cruz, que é aquele altar que o padre celebra, que pode ser o altar da Basílica de São Pedro ou o altar da menor das igrejinhas e mais simples. Aquele é a cruz de Cristo. Ali se repete um sacrifício de doação, de entrega, né? Cristo, sendo Filho de Deus, se doa por nós. E Kleber, eu acho que é uma coisa interessante assim, né? A missa, né? E esse sentido teológico da missa para muitos é um escândalo, porque nós também perdemos a noção de sacrifício, de oferta pelo outro, né? Então, além do simbólico, o teológico também se perde, né? Mas, então, basicamente é isso, né? Tem um autor que hoje ele é diretor da Biblioteca Pontifícia, Tolentino de Mendonça, que ele escreveu um livro que ele fala a espiritualidade do sentido. E ele diz que na missa faz sentido levantar, ajoelhar, postar as mãos, porque todo o nosso ser ele se envolve naquela liturgia. Quando nós vamos numa missa, sentimos o perfume do incenso, sentimos o gosto da Eucaristia, ouvimos a música, né? Isso tudo envolve aquilo que é o ser humano. Espírito, mente, corpo, envolve todo o seu ser. Por isso que nós precisamos de rito, de símbolo. E a liturgia da missa é a ritualização do maior gesto de amor que a humanidade já presenciou. O Filho de Deus se entregando por amor a nós. O senhor falou aí, Padre en passant, sobre a ideia do sofrimento, a ideia do sacrifício, né? É um ponto também que eu costumo tratar nos meus espaços, né? O mundo de hoje tenta vender a ideia falsa de uma good vibe, né? A vida precisa ser movida por bons momentinhos, né? Tem que estar numa boa o tempo inteiro. Quando as principais conquistas que nos deixam numa vibe permanentemente feliz, elas vêm de sofrimento e vêm de sacrifício. Aí eu dou exemplo, uma formatura decorre de quê? Sofrimento, sacrifício. Filhos, a paternidade, sacrifício. A compra de uma casa decorre do quê? Sacrifício. Eu que tenho empresa, né? Atender clientes é sacrifício, é sofrimento, que dá um resultado. Algumas pessoas hoje em dia fogem do sofrimento, padre. Eu noto isso, não sei se é sua observação. Tá bom, aqui vou para Nova Zelândia, porque é lá que eu vou encontrar a minha felicidade, e a tristezinha sobe junto no avião, né? Não tá bom nesse emprego, vou para outro, não tá bom com essa mulher, cato com a outra, como se essa permanente mudança que eu chamo de good vibe, né? A good vibe, né? O tempo inteiro conseguisse trazer um equilíbrio para a vida. Kleber, eu falava isso na homilia no dia 13 de dezembro, que era o terceiro domingo do Advento, na nossa liturgia, que é chamado Domingo Gaudete, da alegria. Eu perguntava, digo, porventura, o sofrimento, a dor que uma mulher sofre no parto, apaga a alegria de ser mãe? Não, não apaga. E, mais uma vez, o mundo moderno estabeleceu uma dicotomia entre alegria e sofrimento que não existe. Né? Não existe. É simplesmente pavoroso a um jovem hoje dizer que ele tem que sofrer. Né? Não, ele tem que curtir. Ele tem que sofrer? Não, de forma alguma. Agora, se nós não nos dermos conta de que o nosso processo de crescimento físico é um constante sofrimento, né? Ou seja, nós vamos crescendo os nossos ossos, a nossa carne. Se crescêssemos num dia só, sentiríamos uma dor insuportável. Nós vamos sentindo essa dor, esse sofrimento de forma paulatina ao longo da vida, né? Assim também é a vida espiritual, a vida afetiva, a vida intelectual. O sofrimento não é antagônico à alegria. Bom, tanto é que as pessoas hoje não querem mais encarar o tema da morte, né? Quanto mais anestesiados, melhor, né? Empresas do ramo funerário, eles constroem entre aspas, um rito tão anestesiado que as pessoas talvez saiam dali sem saber se estavam num velório
ou se estavam numa confraternização de amigos. Ah, mas isso não é bom? Não, não é bom, porque se nós não experimentamos a finitude da nossa vida neste mundo, nós não conseguimos projetá-la para a eternidade. O homem moderno ficou tão ancorado neste mundo e arrancaram diante dos olhos a possibilidade da eternidade, que aqui tem que ter, né, essa alegria permanente, esse afastamento do sofrimento. Por quê? Porque se eu sofrer aqui, eu vou ser feliz quando? Porque esqueceu da eternidade. Esqueceu de que aqui nós somos limitados, mas Deus nos criou para a eternidade. Então, é preciso recuperar isso. Para que as pessoas entendam o sentido do sofrimento, tem que recuperar o sentido de eternidade. Esse ponto da eternidade é que se perdeu mesmo, né, padre? As pessoas não cogitam mais da eternidade real, né? Cogitam da eternidade como uma abstração também, né? E a grande promessa de Jesus Cristo é a eternidade, a vida depois da morte, né? Exatamente, né? Eu vou preparar um lugar para vós. Essa é a palavra de Jesus, né? Então, nós temos que recuperar isso, né? O sentido de eternidade. Isso é tão forte no ser humano que, em algumas experiências, em algumas situações, as pessoas, né, que após a morte vem a cremação, fazem daquelas cinzas uma joia, um diamante, né? Já deve ter visto e tem se tornado comum em alguns países. Ou então plantam lá numa árvore e etc. Tamanho desejo de perpetuar-se, de eternidade, mas não se dá conta que não é este rosto que ficará eterno. O que fica eterno é aquilo que está para além do físico, que é o metafísico, né? Está para além da física, que é a realidade espiritual, né? Mas nós queremos eternizar tudo aqui. Só que também é um paradoxo, né? Queremos eternizar tudo aqui, mas aqui esse mundo é cheio, é somente contingência, né? E a atualidade é cada vez mais contingente. Tudo é passageiro, tudo é plástico, tudo é descartável. E nós vamos nos perdendo, né, nessa provisoriedade, né? E quando nós temos diante de nós uma palavra de eternidade, né, quando o verbo se faz carne, a eternidade toca o tempo, nós transformamos isso em presente de Natal e esquecemos de dizer que o maior sentido do Natal é que o eterno se encarnou no tempo e na história. E nós passamos por isso batidos, não nos damos conta. Esse é o sentido do Natal, né, padre? Deus se fez homem, né? O que o senhor diz, o verbo se fez carne, se materializa, né? E essa é a mensagem para nós também, né? A liturgia que nós celebramos há pouco do Natal dizia: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E o prólogo do Evangelho de João dizia: o verbo, né, eterno de Deus se fez carne, né? Deus eterno se contingenciou numa criança reclinado numa manjedoura, né? Nome bonito para dizer para nós aqui no Rio Grande que é um coxo, né? Onde os animais comiam. Então, Deus se tornou uma criança que precisou ser amamentada no seio de Maria, que precisou ser cuidada, né? Que teve cólicas quando criança, que teve tudo isso. Né? Deus, o Eterno. E por quê? Para que nós pudéssemos, isso nos diz Santo Irineu de Leão, para que nós pudéssemos nos tornar eterno. O eterno se fez tempo, para que o tempo se fizesse eternidade em nós. Né? Então, esse é o sentido mais profundo do Natal. Né? Ou seja, Deus que se encarna, se faz um de nós para nos tornar semelhante a Ele. Padre Lucas, que bonitas suas palavras, nós estamos quase nos encaminhando já para o final, passa muito rápido, né? Eu não queria deixar de ouvir uma palavra sua sobre Nossa Senhora, o papel dela na vida dos homens, né? A dimensão que ela tem na história do cristianismo e na vida, enfim, de quem crê, de cada um de nós. Eu dizia agora realmente que o Deus que se fez uma criança amamentou-se
em um seio, foi gerado num ventre, né? Foi embalado por mãos de mãe. Deus poderia ter se usado de outras formas para tornar-se um de nós? Sim, poderia, porque Deus é onipotente. Mas ele quis fazer esta experiência e encontrou em Maria aquela mulher simples e fiel que disse sim à vontade de Deus. No Evangelho de São Lucas, ela aparece como a perfeita e fiel discípula de Jesus. Ela pode ser para nós aquele grande exemplo de discipulado e de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na sua vida, na sua história, sofrendo, né? A profecia de Simeão, Nossa Senhora das Dores, da minha paróquia, né? Uma espada transpassará a tua alma, sofrendo as perseguições, vendo o seu filho na cruz, né? Stabat Mater, mãe dolorosa, estava a mãe dolorosa aos pés da cruz. Então, a cena, né, de Maria aos pés da cruz pode nos ajudar, enquanto humanidade, a nos recolocarmos na história, como pessoas que fazem a vontade de Deus, que dão sentido ao seu sofrimento e que olham para aquele que é o Salvador, que é Jesus. Em Maria, a humanidade encontra o seu traço mais bonito e mais perfeito, né? Quando Deus quis redesenhar Eva, ele desenhou Maria. Padre, e a sua última mensagem aí na chegada do Ano Novo, né? Quer dizer, o senhor já deixou várias aí, mas sua bênção para mim e para os nossos ouvintes aí, uma bênção de um minuto e pouquinho, Padre Lucas, para a gente encerrar esse que é o último programa do ano também. Que bom poder concluir esse teu caminho, Kleber, deste ano com uma bênção, né? Este ano que com certeza tu nos trouxeste, eu acompanho também os teus programas, nos trouxeste sempre clareza, um olhar diferente daquele que nós estamos acostumados a ouvir, né, na mídia. Então, este ano de 2020 foi diferente. Nós tivemos ao longo deste ano a necessidade de um outro olhar, para que pudéssemos atravessar este ano com esperança. Continuemos tendo este outro olhar em 2021. Será um ano difícil também, teremos que superar dificuldades, mas o outro olhar seja para a cruz de nosso Senhor, para o seu presépio, para a sua vida. E que assim, Kleber, a ti, a tua equipe, aqueles que nos ouvem nesse momento, desça as mais profundas e abundantes bênçãos e graças dos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Lucas Matheus Mendes. Feliz Ano Novo para o senhor, feliz Ano Novo para os nossos ouvintes, e não haveria melhor maneira de nos despedirmos. O programa é produzido pelo João Vargas, sob a coordenação da Critério, Resultado em Opinião Pública, e você pode acompanhar em nossos espaços nas redes sociais. O Padre Lucas Matheus Mendes também tem suas redes sociais, sempre interessantes de acompanhar. Então, a grande mensagem que fica neste sábado pela manhã é de Deus, da vida no Espírito. Feliz Ano Novo! E obrigado pela sua presença, por ter nos acompanhado durante este ano todo. E vamos de novo em 2021. Bom sábado e até o próximo programa.